E aí a escola que ela estuda, existem muitos filhos de brasileiros também. E aí eles conversam entre si. E aí ela chegou comigo essa conversa que... Aí ela entrou dentro do carro e começou a chorar. Eu falei, filha, o que tá acontecendo? Ela falou, mãe, eu não quero que o ICE prenda a gente. A gente tem medo, só que é o que eu te falei. A gente não deixa o medo paralisar. Éramos 13, aqui eu cheguei e fiquei em 7. Era pra mudar pra melhor, mudou pra pior. Só que eles ficaram com medo de estar num ambiente aberto, tão assim, à vista, né? E preferiram trabalhar escondido. Caiu a parte de alimentício, caiu muito. Entre restaurante, lanchonete, não sei o que tá passando, né? Não sei se é medo de alguma coisa. Caiu de 100%, caiu mais da metade. Esses são depoimentos de brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Na família, na escola, no mercado de trabalho, no comércio, a vida deles mudou drasticamente desde que o governo de Donald Trump, neste segundo mandato, impôs regras duríssimas anti-imigração e reacendeu o temor entre imigrantes, principalmente em situação irregular. O clima de medo virou uma constante. Muitos têm evitado sair às ruas. E, com isso, a vida em sociedade também mudou. E está no ar o DW Revista, podcast produzido semanalmente pela redação brasileira da DW e disponível no YouTube e em plataformas de áudio como o Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, diretamente de Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu me conecto com Nova York para conversar com a repórter Luciana Rosa, que falou com brasileiros e especialistas sobre o clima de medo que ronda os imigrantes nos Estados Unidos. Uma pequena sigla que causa arrepios em muitos imigrantes. Eu me refiro ao termo ICE, ou ICE, Immigration and Customs Enforcement, ou Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, em português. É esse o departamento que tem caçado impiedosamente muitos imigrantes irregulares e que tem gerado reclamações pela truculência e até mesmo pela forma como trata imigrantes que estão em situação também irregular. Desde o início deste segundo mandato, o presidente americano Donald Trump implementou mudanças rigorosas na política migratória, com foco na deportação de imigrantes irregulares. E isso, claro, tem atingido a comunidade brasileira, que é de quase 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Segurança Interna do país, até novembro de 2024, ao menos 38 mil brasileiros aguardavam deportação. Luciana, obrigado por participar do DW Revista e, bom, os depoimentos da maioria dos brasileiros e outros estrangeiros apontam para um aumento de um medo cada vez mais evidente de viver em sociedade, até mesmo de sair à rua. E por isso eu te pergunto, é esse o clima mesmo? Há uma clara mudança de comportamento das pessoas no dia a dia nos Estados Unidos? Existe sim um aumento da tensão desses imigrantes, desses cidadãos que perfazem mais de 15% da população, seja, por exemplo, para esses imigrantes que estão aqui de forma irregular e que vão ao trabalho e que têm evitado circular nas ruas, por exemplo, em Ironbound, que é essa comunidade brasileira que eu visitei para reportagem em Nova Jersey. A rua principal do bairro, os moradores comentaram comigo, é que ela era praticamente uma espécie de 25 de março. E hoje em dia, você pode caminhar tranquilamente, você vê uma ou duas pessoas com uma sacola circulando pela rua. Ou seja, você não vê uma multidão, você não vê as pessoas realmente saindo para comprar, consumindo nos restaurantes locais dessas comunidades que estão cada vez mais aterrorizadas pelo fato de que a Polícia Migratória Americana poderia realmente fazer uma batida e levar detidos essas pessoas que estão aqui ou tramitando então essa legalidade ou realmente em status irregular e vivendo nesse país há muitos anos. Existe essa frente, mas também existe uma frente de cidadãos que estão aqui de forma regular, que têm green card ou que possuem algum tipo de visto, mas que têm evitado, por exemplo, situações de fronteira, como sair do país e de férias para outro país ou
mesmo esse jornalista que eu te comentei que evitou sair para uma cobertura no Canadá justamente por ter o selo do visto em um passaporte diferente ao passaporte que ele estaria portando. Então, esses pequenos detalhes acabam, de repente, fazendo com que as pessoas evitem ter esse tipo de situação, porque elas não sabem exatamente qual é o critério que a polícia migratória vai utilizar para justificar uma deportação ou uma detenção. O que muitos dos relatos que eu ouvi em Ironbound foi justamente parece um lugar comum, mas até você explicar, até você conseguir explicar e provar que você não tem nenhuma irregularidade, você já pode estar numa prisão, por exemplo, no Sudão ou em El Salvador, que seriam agora os lugares mais temidos por esses imigrantes, né? De irem parar, então, em prisões em países aos quais eles nem sequer pertencem, né, Guilherme? Então, sim, existe um clima de tensão no país, justamente ou especialmente por parte dessa população estrangeira. Luciana, agora existem os imigrantes em situação irregular, os que estão regularizando a situação, os que estão em situação regular, os que têm green card e os que têm cidadania americana. Todos esses têm sido atingidos pelas políticas extremas anti-imigração do governo Trump? Obviamente são graus diferentes, são categorias diferentes, né? Você está aqui à procura, por exemplo, esperando por um pedido de asilo, uma solicitação de asilo político, como a maioria dos venezuelanos que imigraram para os Estados Unidos nesses últimos anos. Você está numa situação completamente diferente, você é muito mais vulnerável a esse sistema. A gente não pode comparar um 100%, acho que isso não seria correto, né? Não é a mesma medida. Porém, eu acho importante a gente também sinalizar que não é uma exclusividade desses imigrantes que têm algum tipo de histórico criminal ou que realmente cometeram alguma irregularidade ou que atravessaram a fronteira de forma irregular. Eu vou te dar um exemplo dentro da minha casa. O meu companheiro, ele é inglês, consultou o advogado para fazer a solicitação do Green Card depois de 8 anos vivendo e trabalhando em Nova York. O que ele foi aconselhado pelo advogado de imigração dele? Esperar, renovar o tipo de visto de trabalho que ele tem e somente fazer a solicitação uma vez que tenham passado, então, esses próximos 3 anos. Porque ninguém sabe quais são os critérios que estão sendo seguidos pela política migratória para lhe conceder ou não essa regularização. Quer dizer, então, que é possível, por exemplo, ir a um setor de imigração e sair de lá preso? Exatamente, o que aconteceu com vários turistas desde o início dessas detenções em massa, né? Turistas europeus que foram detidos ou que foram barrados na migração. A questão desse estudante, Mahmoud Khalil, que foi um dos estudantes de Colômbia que enfim, encabeçou esses protestos pró-Palestina, os acampamentos que ocorreram na Universidade de Colômbia em 2024, que ele ficou meses detido, mesmo tendo um green card, sendo, enfim, né, considerado um cidadão regular nos Estados Unidos. Ele foi detido com a justificativa de que ele cometeu um crime dentro do campus e poderia ser deportado, então que haveria uma justificativa para sua deportação, o que não foi correto, tanto que ele foi solto, né, depois de alguns meses detido numa prisão em Louisiana. Então, realmente é muito amplo, né? A gente fala, obviamente, dessa população que migrou para cá, se estabeleceu nos Estados Unidos e que vive aqui às margens de uma regularização, digamos, mas que também, Guilherme, muitas vezes pode pagar impostos. Existe a possibilidade de, mesmo sem estar regularizado como cidadão, você abrir uma empresa nos Estados Unidos, você ter um CNPJ. Existem vários brasileiros, por exemplo, com cadeias de restaurantes, com negócios, né, aqui, mesmo sem estar 100% regularizado. Mesmo estando, por exemplo, na condição de que você fica preso, né, de alguma maneira no país, porque você não tem como passar a fronteira de volta e voltar para visitar a sua família no Brasil. Então, é gente que acaba estabelecendo uma vida aqui, né, que fica por 20, 30 anos e que hoje em dia se vê numa situação de, bom, eu vou voltar para onde se a minha vida tá aqui nos Estados Unidos agora, né? Talvez por pressão da sociedade, há algum sinal ou perspectiva de que o ICE possa aliviar essas políticas nos próximos meses? Ou, sendo ainda mais direto, até onde vai ou pode ir o governo Trump com essas políticas extremas anti-imigração?
por agora não existe um limite, não existe no horizonte uma perspectiva de que o ICE poderia, de repente, diminuir o número de prisões ou afrouxar um pouco essa política, essas medidas, né, de deportação em massa. Tanto que recentemente foi aprovado o orçamento aqui dos Estados Unidos, a chamada Big Beautiful Bill, e foi aprovado um orçamento gigante para o ICE. Serão destinados cerca de 170 bilhões de dólares justamente para financiar esse combate à imigração irregular aos Estados Unidos. Então, a tendência é que haja um endurecimento. Um dos coordenadores dessa estratégia nacional para deportações, o Tom Homan, ele chegou a declarar que o objetivo do governo era realizar cerca de 3.000 prisões, detenções por dia. Hoje, com esse orçamento, já se fala em 7.000 prisões diárias, sendo que essas pessoas não têm para onde ser levadas, né? Está também se ampliando e levando para outros países, né? A Corte Suprema aprovou esse envio de prisioneiros dos Estados Unidos para países que estejam dispostos a recebê-los. É super complicado. Talvez o único horizonte que a gente tenha de que essas detenções elas diminuam, ou de que o ICE de alguma forma dê alguns passos atrás, né? Seria justamente quando a falta de mão de obra que essas detenções vai gerar e já está gerando na economia americana, vai fazer, por exemplo, quem vai colher as produções do campo nos Estados Unidos? Quem faz a colheita geralmente do tomate na Califórnia são esses trabalhadores. Quem atende nos restaurantes, quem cozinha nos restaurantes mais renomados, por exemplo, de Nova York, são esses imigrantes. Então, a gente vai ter um impacto na economia muito em breve, justamente pela falta dessa mão de obra. E talvez aí, quando essa falta de mão de obra afete esse American Way of Life, a gente tenha uma medida do governo talvez freando um pouco ou diminuindo o ritmo dessas deportações. Mas isso é um horizonte distante, por enquanto, Guilherme. Essa questão econômica é mesmo interessante, né? Ver como vai funcionar isso daqui a um tempo. E só reforçando aqui que esse orçamento de 170 bilhões de dólares citados pela Luciana, que foram aprovados pelo governo americano para o ICE, é para os próximos 4 anos. Agora, Luciana, se o número de presos passar dos atuais 3.000 para 7.000 por dia, tem cadeia para todo mundo aí, já que os Estados Unidos são um país em que a maioria das penitenciárias são privadas? Não haveria também uma relação entre, por um lado, se eximir de tomar conta dessas pessoas e, por outro, talvez estar começando a pensar nisso como um grande negócio? Recentemente saiu um vídeo sobre as prisões, uma prisão aqui de Nova York, das condições dessas prisões, que são muitas vezes improvisadas. Está havendo uma necessidade de ampliação desses espaços. E o que acontece é que muitas vezes esses presos eles são levados para locais onde eles têm, por exemplo, 3 banheiros para centenas de detidos, eles não têm onde dormir, estão dormindo no chão, muitas vezes há escassez de comida, não estão sendo subalimentados. E lembrando que essas pessoas não tem muitas vezes nenhum histórico criminal, porque existem várias formas. Você pode entrar como turista e permanecer além do seu prazo que lhe foi concedido. Não todo mundo atravessou o Rio Grande ou atravessou a fronteira de forma irregular. Existem várias maneiras disso acontecer. Então, essas pessoas elas estão sendo todas colocadas em prisões comuns e com condições quase subhumanas, né? E sim, sobre o sistema carcerário aqui dos Estados Unidos, ele é um sistema privado e muitos meios de comunicação já investigaram e já trouxeram esse tema para discussão, falando que talvez esses setores muito possivelmente estejam lucrando com essas deportações em massa. Luciana, e esse clima de medo e insegurança tem levado muitos brasileiros a desistirem dos Estados Unidos e se prepararem para retornar ao Brasil? A maioria dos que têm cogitado voltar ao Brasil são aqueles que se mudaram mais recentemente, Guilherme, aqueles que estão aqui há menos de 5 anos. A maioria dos que estão estabelecidos aqui, por exemplo, uma das fontes que eu conversei, o João, que é dono de uma padaria, eu perguntei a ele se ele tinha planos talvez de voltar ao Brasil, já que o negócio dele tinha perdido 50% dos lucros com essa questão das pessoas terem medo, né, de estarem evitando sair para comprar e consumir, etc.
etc. E ele me disse, olha, eu não tenho planos de voltar porque o meu filho, ele acaba de completar 18 anos e ele está a ponto de ir para a universidade. Eu estou aqui há mais de 20 anos. Então, esses brasileiros, eles consolidaram uma vida aqui. Eles têm famílias, têm filhos nascidos nos Estados Unidos. Então, a vida deles basicamente está aqui. Apesar de toda a tensão, eles estão tentando, de alguma maneira, transitar esse momento e esperar para ver o que vai acontecer num futuro, porque eles realmente não têm para onde voltar, uma vez que a vida deles está aqui. Já as pessoas que estão há pouco tempo estão se dando conta de que talvez o sonho americano tenha custado caro demais e que essa fuga que acontece, por exemplo, do Brasil, com relação com medo da falta de segurança que a gente tem, né, na maioria das capitais brasileiras, em muitas cidades do Brasil, e quando eles vêm buscar essa tranquilidade, essa segurança para os seus filhos aqui nos Estados Unidos, eles acabam se encontrando então com esse clima de tensão no qual eles mesmos poderiam ser detidos mesmo sem ter cometido nenhum crime. Luciana, tem imigrantes estrangeiros, inclusive brasileiros, que apoiam o Trump e suas políticas anti-imigração. Como é que funciona isso? Parece surpreendente, mas existe um discurso que não é de um, não é de dois. A maioria dos imigrantes com os quais eu conversei, eles culpam o Joe Biden, a administração Joe Biden, por ter aberto as fronteiras de uma forma tamanha que hoje exista realmente a necessidade de que se filtre quem entrou no país. É aquela coisa, né? Eles não se identificam com esse tipo de imigrante. E eles realmente, de alguma forma, embasam esse discurso que foi a base da eleição de Donald Trump, né? De acusar os imigrantes como criminosos que vêm para cá para traficar ou para, enfim, violar as mulheres e etc. Eles acabam acreditando, comprando essa ideia, e eles defendem que Trump está fazendo uma limpeza. O que ele está tentando é organizar a casa, que foi deixada uma bagunça por Joe Biden, só que nesse afã, talvez, de fazer essa limpeza, o governo está levando todo mundo, e que não existe um critério, que até esses cidadãos conseguirem provar que talvez eles não façam parte desses criminosos que migraram para cá, eles já podem ter sido detidos. Bom, como já foi citado aqui, os impactos dessa ferrenha política anti-imigração, com milhares de prisões e deportações muitas vezes arbitrárias, têm consequências diretas em diferentes setores, como no mercado de trabalho, na escassez de mão de obra, no comércio, nas vendas, além do trauma e do aumento de casos de violência doméstica. Então, para finalizar, Luciano, eu gostaria de saber de ti, depois de tanto tempo cobrindo migração e fazendo reportagens sobre o tema, e sendo residente dos Estados Unidos, o que mais te impactou ou ainda te impacta nisso tudo? Eu comecei a acompanhar a imigração com mais força, assim, essa nova onda migratória dos Estados Unidos em dezembro de 2023, quando eu fui passar o Natal cobrindo a fronteira, né? As pessoas que atravessaram a fronteira do México com os Estados Unidos na parte do Texas, no Rio Grande. A partir dali, eu conversei com alguns imigrantes que haviam acabado de atravessar o Rio num dia de Natal, dia 25 de dezembro. E conversando com um deles, eu perguntei, mas você acha que realmente vale a pena? E ele, sim, vale a pena porque nesse país, se referindo aos Estados Unidos, os direitos humanos são respeitados e no meu país não. E aí ele completou dizendo, mas eu sei que o que eu tô fazendo tá errado. Então, existe esse sentimento de buscar uma vida melhor. São pessoas que elas estão caminhando quilômetros, passando por dificuldade, enfrentando selva, pagando coiotes, passando de ser uma classe média, muitas vezes em seus países, e começar muito de baixo aqui nos Estados Unidos. Então, tem que existir uma motivação muito grande para essas pessoas. Mas o que mais me impacta é realmente, depois de todo esse esforço, seja que as pessoas estejam aqui há alguns meses ou há alguns anos, são as famílias sendo desfeitas. São as crianças amedrontadas pela possibilidade de que seus pais possam ser detidos. Ver crianças esperando o pai fazer uma entrevista de check-in no prédio federal, assistir o pai saindo algemado, sendo que ele não tem nenhum antecedente criminal, muito provavelmente, além de estar aqui sem papéis, realmente é algo muito impactante, de cortar o coração, assim, realmente difícil entender por que essas famílias estão sendo desfeitas de maneira tão violenta, Guilherme. Eu acho que isso é o mais impactante, com certeza. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui.
Fica aqui também meu muito obrigado à Luciana Rosa pelas informações e percepções compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Érica Cocai e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.